No início da década de 1990, quando as hostilidades com a Rússia começaram a diminuir, a Grã-Bretanha eliminou gradualmente as principais aeronaves bombardeiras empregadas no lançamento de bombas nucleares, passando a contar com um arsenal de poderosas ogivas estratégicas baseadas em submarinos. Durante a guerra, os britânicos tinham um amplo arsenal de bombas estratégicas carregadas pela Força V, um conjunto de bombardeiros modernos na época, como o Vickers Valiant, o Handley Page Victor e os Vulcans, que poderiam ser empregados no caso de uma guerra entre a OTAN e a União Soviética, um ato que provavelmente teria anunciado o início de uma catástrofe global e até mesmo a extinção da humanidade. Mas agora, enquanto as negociações diplomáticas pelo fim da guerra na Ucrânia causam impacto em toda a Europa, o Reino Unido e seus aliados podem ter que desenvolver novamente uma Força V moderna, capaz de transportar as chamadas armas nucleares táticas que os britânicos não possuem hoje. Friedrich Merz, o primeiro-ministro alemão, foi claro sobre os principais riscos futuros com a ascensão da Rússia na Ucrânia. Para ele, os britânicos e os franceses, as duas potências nucleares europeias, precisam expandir o compartilhamento nuclear, ou pelo menos a segurança nuclear. As autoridades ocidentais estão preocupadas da possível diminuição do apoio americano, ou até mesmo fracasso nas negociações com a Rússia, o que deixaria a OTAN com uma lacuna de dissuasão. Isso ocorre porque a Rússia está armada até os dentes com suas próprias armas nucleares táticas e ameaçou usá-las na Ucrânia e em outros lugares, em especial em toda a Europa. O cenário que preocupa as pessoas é aquele que um ataque russo contra a OTAN ou lhe dá alguma vantagem em terra ou faz com que a OTAN perca mortalmente. Muitos questionam: o Reino Unido responderá com armas nucleares estratégicas em resposta às quais os russos poderão usar suas forças estratégicas e as armas táticas? De acordo com especialistas no assunto, não há uma definição clara, específica do que é considerado uma arma tática. No entanto, a maioria dos especialistas tende a dividir as bombas ou armas nucleares em duas categorias: estratégicas e não estratégicas, ou seja, táticas. As armas estratégicas são as de maior alcance e mais poderosas, que voariam acima da atmosfera se o mundo caísse em um cenário apocalíptico. A Grã-Bretanha possui mísseis nucleares Trident, que são carregados o tempo todo por um submarino da Marinha Real em todo o mar. Essas armas poderiam ser usadas para atingir a Rússia com poder de destruição de cidades, caso um conflito saia do controle. Bastam os comandantes dos submarinos receberem sinais criptografados de códigos nucleares enviados somente pelo chefe do governo, ou seja, o primeiro-ministro. Com os códigos em mãos e compatíveis com os que possuem nos cofres dos submarinos, os lançamentos são então autorizados pelos comandantes. Em contraste, as ogivas não estratégicas ou táticas são menos potentes e não produzem a mesma precipitação radioativa generalizada das armas estratégicas. Elas têm potências de até 10 quilotons, algumas chegando a 50 quilotons. Embora nenhuma tenha sido lançada até hoje, essas armas teoricamente seriam usadas para destruir alvos militares importantes, como bases, aeronaves ou grandes formações de tropas e tanques. Por isso também são conhecidas como armas nucleares táticas ou armas de campo de batalha. Durante uma invasão russa na Europa Oriental na Guerra Fria, armas como essas poderiam ser usadas em ambos os lados para retardar um avanço ou derrotar um inimigo com superioridade numérica esmagadora. Ter armas táticas na modernidade permite uma dissuasão diferente das ogivas estratégicas. Em vez de dar à Grã-Bretanha a chance de desferir um golpe final e decisivo contra o regime russo como parte da destruição mútua assegurada da Rússia, elas colocariam os exércitos de Vladimir Putin em risco no campo de batalha e tornariam uma invasão inicial menos provável. A Grã-Bretanha tinha seu próprio arsenal que podia ser disparado de submarinos da Marinha,
os bombardeiros Buccaneer da Força Aérea Real e aeronaves de ataque terrestre Jaguar, mas hoje não possui nenhuma. Mas e as aeronaves da Força V eram usadas para ataques estratégicos. Os Estados Unidos ainda possuem um estoque nuclear tático importante na Europa, composto inteiramente por armas B-61 modernizadas lançadas por aeronaves. Cerca de 100 delas permanecem armazenadas em bases aéreas de 5 países diferentes, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos. No entanto, o medo nas capitais ocidentais é que elas possam ser removidas sob qualquer acordo entre Putin e Donald Trump, aumentando a pressão sobre a Grã-Bretanha e a França como únicas potências nucleares da Europa para que devolvam as suas próprias. Desde que a Rússia observou os esforços da OTAN e dos Estados Unidos nas guerras do Golfo e de Kosovo, a Rússia temeu o pior. Por isso, Vladimir Putin não tem sido tímido quanto à sua suposta disposição de usar armas nucleares táticas para atacar a Ucrânia ou outras partes da Europa. O problema para os britânicos não está em desenvolver armas nucleares táticas, até porque possui capacidade e tecnologia para isso, mas se há vontade e política necessárias para isso. O tipo mais simples de arma nuclear tática que a Grã-Bretanha poderia desenvolver provavelmente seria ogivas colocadas em um míssil de cruzeiro lançado do ar, disparado de um jato Typhoon ou F-35. Isso daria aos membros europeus da OTAN uma resposta confiável às armas nucleares táticas da Rússia. A ideia seria fazer uma ogiva compatível com as plataformas de lançamento do Reino Unido, como o Storm Shadow, um míssil de cruzeiro amplamente empregado e bem-sucedido pela Ucrânia contra a Rússia na guerra. Mísseis de cruzeiro lançados do mar também podem ser outra opção. No entanto, como a Marinha Real depende de Tomahawks de fabricação americana, isso exigiria a permissão de Washington. É claro que não seria um problema, caso as negociações entre Trump e Putin fracassarem. Chegaram as novas camisetas com temáticas militares na loja do canal, umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar estampas de excelente qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Então entre na loja e adquira a sua camiseta.